Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam aproveitando o máximo do conteúdo da Feira de Estágios NUB 2023. Meu nome é Gabriel Siqueira, eu sou facilitador de treinamentos aqui do NUB e é um prazer enorme fazer parte dessa etapa de formação de vocês. A pergunta que eu venho trazer para vocês e busco tentar ajudar vocês a responder também é possível conciliar uma agenda de trabalhos e estudos, uma rotina voltada a tantas responsabilidades assim? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje. E o primeiro ponto, antes da gente falar como podemos realizar tal atividade, é falar o porquê é importante a gente entender o que acontece. O relatório da DIESE, em 2021, trouxe a seguinte informação para a gente. Mais de 7,6 milhões de jovens precisam conciliar essas dualidades de agendas entre trabalhos e estudos. E o que isso quer dizer? É algo muito presente na rotina de muitas pessoas. Entender esse fato leva a gente a pensar em outras pequenas apontamentos que a gente pode trazer. Quando um jovem, quando um estudante, ele pode optar por não estudar, ou mesmo quando ele não consegue muitas vezes uma oportunidade dentro da sua área de atividade, ele acaba se deparando com uma situação no final da sua formação. Ao buscar por vagas efetivas, esse jovem acaba perdendo um dos critérios mais avaliados dentro do mercado de trabalho, que é a experiência. Quando a gente fala de experiência profissional, para profissionais formados que buscam vagas efetivas, é um critério muito avaliado. Como muitos profissionais de RH acabam não deixando ele passar. Oportunidades como estágio e aprendizagem são excelentes formas de você conseguir essa experiência, porque não necessita de uma experiência prévia dentro da área. Você consegue começar a estagiar e também ser um aprendiz sem precisar passar por esse processo em uma outra empresa antes. Aqui tem uma grande diferença. Eles foram construídos para que você consiga de fato conciliar tanto os estudos, tanto o seu trabalho. Entender que não é mérito ou demérito você precisar trabalhar durante a sua etapa de formação é um processo importante para que você dê a valia necessária e use isso como recurso durante a sua etapa de formação e principalmente posterior a ela. Entendemos então que é algo comum conciliar essas duas agendas. E como podemos fazer para que essas agendas sejam as mais práticas possíveis? É importante ressaltar que não existe uma fórmula mágica que vai transformar o seu processo de aprendizagem e de trabalho em algo fácil. Mas existem algumas técnicas e algumas metodologias que vão facilitar esse percurso. E a principal delas é trabalhar em cima de um bom planejamento. Um bom planejamento, quando a gente fala dessa conciliação de estudos e trabalhos, ele pede muita clareza, discernimento e, claro, assertividade dentro dos seus períodos. Vamos pensar um pouco sobre a nossa etapa acadêmica? Uma agenda conciliada de estudos, ela possibilita que você tenha uma organização com os conteúdos e temas que você precisa se aprofundar e também dar o foco necessário para as outras atividades que você tem além daquelas matérias. Um ponto importante, o seu calendário ele pode ser um grande aliado, mas também pode ser um acusador de muita procrastinação. Então toma cuidado, usa o seu calendário de forma muito consciente. As ferramentas que ele tem para te proporcionar uma estrutura mais adequada, um conhecimento e uma assertividade dentro das suas horas de estudos vão fazer a diferença dentro dessa etapa. Outra importante atividade que nós temos é entender qual é a natureza do nosso trabalho. Falamos um pouco sobre estudos e agora vamos enfatizar o trabalho. Quando a gente fala de natureza do trabalho, é entender como a gente divide as nossas atividades. Christian Barbosa, no livro A Tríade do Tempo, apresenta para a gente 3 esferas. Entre essas 3 esferas, nós temos diversas atividades do nosso dia a dia, mas é importante a gente definir dentro dessas 3. Por quê? Entendendo onde essas nossas atividades estão, podemos melhorá-las e planejá-las. A primeira esfera que a gente tem muitas atividades, que eu espero que a gente consiga, no final do nosso bate-papo, mudar essa nossa perspectiva, é ter a esfera importante. A esfera importante, ela tem tudo que está voltado ao nosso planejamento. As atividades que precisam estar no seu calendário. Por quê? Ela vai conversar com o seu dia a dia. E se está no seu calendário, você tem que fazer.
A segunda esfera que nós temos a maior quantidade de atividades é a esfera circunstancial. A esfera circunstancial são atividades que não são importantes, elas não têm prazo e não estão voltadas ao seu planejamento e são realizadas por uma comodidade, por você estar no local adequado para que seja realizado. Aqui a gente deixa atividades mais casuais do nosso dia a dia e que precisam ser feitas em alguns ambientes mais específicos, saindo um pouquinho das outras atividades do trabalho e dos nossos estudos. E não menos importante do que as duas, a gente tem a esfera da urgência. O que a gente tem dentro dessa esfera da urgência? Tudo que não foi planejado e que acaba se tornando algo necessário que tenha uma ação imediata. Aquilo que muitas vezes era importante, mas não foi organizado pelas pessoas da forma correta. Foi circunstancial, mas não foi observado e agora precisa que tudo seja feito naquele momento. Vocês podem conhecer pessoas que vivem somente apagando incêndio quando a gente pensa em uma rotina de trabalho e uma rotina de estudos. Esse é o tipo de perfil que a gente tem que evitar a ser. Para conseguir conciliar de uma forma assertiva uma boa estrutura de trabalhos e estudos, entender que o maior número de atividades que nós temos tem que estar na esfera importante, vai fazer muita diferença. Junto com o planejamento, onde ele torna o seu aliado, as horas do seu dia acaba sendo o protagonista, você vai conseguir um resultado muito mais positivo quando a gente fala desse processo de formação. É importante ressaltar que todas essas etapas, elas precisam de um tempo de maturação. Não é de um dia para o outro que você consegue transformar a sua agenda que não tinha planejamento em algo totalmente organizado. Essa etapa precisa de paciência, que você consiga construir de uma forma clara, objetiva e, claro, a passos largos esse conhecimento. Busque referências positivas de organização e produtividade que vão conversar bem com o seu dia a dia, que vão conversar bem com a sua realidade. Utilize boas referências profissionais que costumam falar sobre esses tópicos, porque vai completar a sua etapa de formação e de conhecimento. Tudo dentro desse processo é algo de adaptação. E o processo para se tornar um hábito, ele precisa de um tempo. Então, tenham essa consciência. Faz muita diferença quando a gente começa a sentir o retorno desse planejamento, de entender o nosso tipo de atividade, de entender a nossa natureza de trabalho para o nosso dia a dia. A gente acaba tendo o retorno do que é mais valioso, que é o nosso tempo, a nossa qualidade de vida e, claro, conseguir alcançar os nossos objetivos. Como que a gente pode começar, então, esse processo de organização e de planejamento? O primeiro passo é entender como está a sua rotina hoje, como estão as suas atividades, como que você tem realizado elas. Se você ainda não conseguiu o seu estágio, ainda não conseguiu a sua oportunidade, o que vale você se atentar é como está a sua rotina de estudos. Você não tem programado? Comece a estruturar algumas horas do seu dia para que você estude as matérias que estão sendo passadas, que você está recebendo. Além de tudo isso, existe muito conteúdo de apoio para você estudar e buscar de referência na internet. É uma excelente forma de você explorar e ir além do conhecimento que é passado em sala de aula. Quando a gente fala de estudo, esse é o primeiro passo. Determine alguns pequenos horários e se estimule a cumpri-los, para que de fato o seu processo de aprendizagem seja completo. Consegui a minha oportunidade, estou estagiando numa grande empresa. Ótimo, o que eu faço agora? Entenda como está a sua rotina de trabalho. Nos primeiros dias você tende a ter um pouco mais de tempo e usar esse tempo para entender quais serão as dinâmicas do seu dia a dia e conseguir se planejar para as atividades que você vai realizar, vai transformar isso num processo de qualidade. Pessoal, para finalizar, o retorno que nós temos com tudo isso é qualidade de vida, é maturidade profissional e uma maturidade acadêmica. É o que nós realmente precisamos para passar por essa etapa de formação que é tão valiosa para o nosso desenvolvimento. Eu agradeço muito a participação de vocês até agora e espero que esse conteúdo seja rico para o desenvolvimento de vocês. Continue aproveitando a feira, esses 3 dias incríveis de conteúdo que vocês vão ter e use esses recursos para transformar a vida de vocês, tanto acadêmica, tanto profissional, em algo diferente. Muito obrigado!